Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai organizar a minha estante. Pra quem não viu o último vídeo, eu fui lá na Bienal Mineira e eu trouxe alguns livros pra cá. E a minha estante ela já tá bem cheia, assim, ela ainda tem alguns nichos que estão vazios. Mas a organização dela já não tava me agradando muito. Eu tenho os livros que estão aqui e uns livros que estão numa estante que tá atrás da câmera aqui. Os que estão ali, a maioria deles são HQs, graphic novels, e aqui são os outros livros. E eu queria fazer alguma coisa diferente, sabe? Não só deixar todos assim. Então eu aproveitei que eu tenho esses livros da Bienal também que eu tenho que organizar, que eu só enfiei eles aqui de qualquer jeito. E eu vou gravar a organização daqui com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar todos os enfeitinhos, porque eu tenho bastante bonequinhos, bastante decoraçõezinhas aqui. Então eu vou tirar tudo, vou colocar dentro de uma caixa para eu poder conseguir acessar os livros. E depois eu vou ver como que eu vou distribuir, assim, os livros aqui na estante. Eu tenho algumas ideias, assim, eu tava vendo algumas ideias, eu vou deixar as imagens aqui, do que eu vi lá no Pinterest, assim, então eu vou tentar seguir mais ou menos isso, alguns estilos de livros diferentes. E aí, vamos lá que vocês vão me ajudando aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu vou fazendo uma tour dos livros que eu tenho aqui com vocês. Esvaziei tudo, coloquei tudo aqui na mesa de trabalho aqui do meu marido. Enchi a mesa dele de coisa, porque a minha eu vou colocando os livros quando eu for mexendo. E o que eu pensei em fazer? A primeira coisa é tirar toda essa coleção aqui. Essa aqui é a coleção da Agatha Christie. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Nessas edições aqui da HarperCollins, eu ainda não tenho todos. Falta uns 10 assim, ainda falta bastante, ainda mais que eles não param de lançar. Então já não vai caber nesse nicho. Então o que eu pensei em fazer? Eu vou pegar esses livros aqui e vou colocar na estante suspensa que tá aqui atrás da câmera. E aí eu vou trazer de volta todas as graphic novels que estão aqui pra cá. E aqui vai ficar vazio por enquanto, porque à medida que eu for completando a coleção ele vai encher. E o nicho que tem aqui ele é maior. Então eu acho que vai ficar melhor assim essa coleção ali, porque depois provavelmente ela deve caber toda nesse nicho assim juntinho. Então eu vou começar a tirar esses livros daqui e vou deixar eles empilhadinhos por enquanto, antes de colocar eles ali. Gente, eu acabei de perceber uma coisa muito triste. Os meus livros estão desbotando. Essa aqui é a cor da capa, essa aqui é a coleção da Intrínsecos. Não sei se alguém assinou, ele já não tem mais, infelizmente, eu fiquei bem triste quando acabou. Mas tinha o Clube Intrínsecos, que a editora Intrínseca mandava livros pra casa da gente, tipo aquele tag livro, sabe? E eles acabaram a assinatura, não tem mais. E os livros eram todos capa dura, coloridinho, aí eles faziam esse arco-íris aqui. Eu tenho bastante livros dessa coleção. Eu demorei pra assinar, mas eu tenho uma quantidade legal aqui. E eles desbotaram. Olha aqui. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Mas aqui dá pra ver a cor da lombada e a cor da capa. Quando eu abro assim, ó, deixa eu pegar o marcadorzinho, dá pra ver muito nítido a diferença de cor que tá a capa com a lombada que aparece. Ai, gente. E não foram só esses. Da Agatha Christie, eu peguei aqui e aconteceu a mesma coisa. Olha aqui. Olha a cor da lombada. Olha a cor da capa. Os do Stephen King eu já tinha percebido.
Mister Mercedes, Achados e Perdidos, olha aqui como é que ele tá. Super clarinho. Mas esse daqui eu achei que era esse material. Mas aparentemente temos outros nessa situação. Não foram todos. Eu acho que quanto mais claro o livro, menos dá pra notar assim. Mas esse aqui dá pra perceber muito que queimou. Porque olha aqui. Eu vou abrir ele aqui. É isso, não é mesmo? Não tem o que possamos fazer, então vou só aceitar. Aqui bate sol dependendo da época do ano. Por exemplo, agora o sol tá vindo aqui assim, então ele bate nos livros que estão ali. E aí, dependendo da época do ano, o sol vira e bate aqui, mas não bate muito tempo de sol, mas claramente está sendo suficiente para queimar os meus livros. E é isso. Não sei o que eu faço. Eu já tive problema com mofo. Tem alguns livros ali que eles estão meio mofadinhos, eu vou mostrar quando eu chegar neles ali. É porque eu morava na casa da minha avó, da minha mãe. Lá tinha bastante mofo, então eles amarelaram as páginas e agora eles estão queimando. Não sei o que é pior. Eu acho que mofo é pior, porque assim, aqui ele ficou meio triste, né? Mas não estraga as páginas, né? Não atrapalha a leitura. Então, vamos lá, vamos continuar aqui a arrumação. Eu acho que os da Intrínsecos, eu vou deixar eles aqui mesmo. Eu gosto deles aqui, então por enquanto eu vou só devolver esses aqui que eu tirei porque eu fiquei chateada. E eu queria saber quantos que estavam manchados, mas eu acho que por enquanto eu vou deixar eles aqui. Talvez, o que dá pra eu fazer? Deixa eu vir pra cá. Vamos dessa hora que tá melhor mesmo. O sol ele pega mais aqui do que aqui. Então talvez eu coloque alguma decoração aqui e concentre mais os livros pra cá e deixe aqui um pouco mais vazio pra ver se eles pegam menos sol. Vou tentar e aí a gente vai vendo no que dá isso aqui. Gente, eu não gostei não, viu? Olha aqui. Além de não ter gostado, não resolveu, porque aqui ainda tem livro. E aí eu percebi que tava sujo, então eu peguei um vejo aqui e vou limpar a estante. Eu que tá suja a estante, tá? Os nichos aqui. Vou passar um pano pra tirar a poeira e limpar aqui, mas eu não gostei não. Vou mexer aqui, peraí. Esvaziei agora esses dois nichos aqui. E eu vou começar a pegar graphic novels que estão ali e trazer pra cá e tomara que caibam todas nesse aqui de baixo. Porque eu queria fazer outra coisa aqui em cima. Os livros da Intrínsecos eu arrumei. Eu tinha colocado tudo até em cima, eu não tinha gostado, então eu deixei todos meio que no mesmo nível, mas alguns deitados e outros de pé. Mas agora eu vou trazer as graphic novels, eu já passei um paninho aqui pra tirar toda a poeira. E eu vou trazer as graphic novels pra cá. E vamos ver quantas que vão caber. Eu gosto de organizar isso aqui por tamanho. Então eu começo colocando as maiores. A maior que eu tenho é esse Pinóquio aqui. Não sei se vocês conhecem, mas isso aqui é muito bom. Eu comprei essa graph na FIC do ano passado. Inclusive ela veio com os negocinhos que eu nem tirei daqui porque não queria perder.
E é uma visão distorcida do Pinóquio, sabe? O Pinóquio, ao invés de ter sido criado, né? Como o boneco ali do Gepeto e tudo, ele foi criado como uma máquina de matar. Ele era uma arma de guerra. Então, assim, é uma versão bem distorcida do Pinóquio ali, mas bem legal, sabe? Eu vou ter que abaixar pra conseguir ver. Esse aqui eu já li também, esse aqui também é lá da FIC. De todos os livros no geral que eu tenho, os que eu mais tenho livros lidos são as graphic novels. Esse aqui eu quero muito ler. É sobre o... Ai, gente, aquele cara lá... Jack Stripador. O único problema é que ele é muito grande, muito pesado aqui. Então ele é bem incômodo, sabe? Mas tá nas minhas metas esse ano de terminar todas as minhas graphic novels. Isso aqui também é lindo, gente. É lá da FIC. Olha essa capa. Esse aqui tá em inglês. É o único livro em inglês que eu tenho na estante. Mas ele é muito bonito, olha. Esse aqui é do mesmo autor, do Plant. E ele também tem todo o acabamento, ele é todo em relevo. Olha aqui. E o mais legal da FIC é que tudo tá autografado, sabe? Aqui. Ele tá até com um plastiquinho. Isso aqui é muito lindo. E a história é muito boa também. Gente, não coube tudo aqui. Ficaram alguns para fora. Eu tirei minha blusa porque começou a fazer sol. Mas eu vou deixar esses aqui separadinhos. E eu vou continuar a arrumação e depois eu penso o que eu faço com esses. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis e eu tenho essa edição do Hobbit que eu acho lindíssima. E eu queria colocar ela aqui. Eu imprimi esse apoiozinho. Eu queria que ela ficasse assim, ó. Bem bonita e fazer tipo um mini altarzinho para o Senhor dos Anéis. Apesar que eu não tenho box de livro do Senhor dos Anéis. Eu só tenho esses dois aqui, que é o Silmarillion e a primeira versão, uma versão bem antiga do Hobbit, da época do filme. Ah, aqui vai dar pra ver, ó. Esse foi um dos livros que pegou mofo. Então, vou tentar passar aqui as páginas. Elas estão meio amareladinhas, olha ele aqui por cima. Eu já vi um pessoal lixando, mas eu não sei se eu vou lixar ele não. Por enquanto eu vou deixar assim, porque agora a gente não tem mais problema de mofo. Então, eu vou colocar os meus bonequinhos do Senhor dos Anéis aqui e vou pensar como é que eu vou arrumar esse pedacinho aqui, porque a ideia é que aqui seja realmente tipo um... Não um altar, né, gente? Porque falar altar é meio feio, mas um mini espacinho para Tolkien e para os outros livros que eu ainda pretendo comprar do Tolkien. Gente, eu não gostei das HQs aqui, então eu tirei e eu vou colocar aqui esses livros que eu peguei na Bienal, que são os livros que estão lá, e mais alguns outros que eu acho parecidos assim, sabe? Depois que eu colocar tudo eu mostro pra ver se minha linha de raciocínio faz sentido com a de vocês também.
Então esse espaço ficou assim. Deixa eu trazer a luz um pouco mais pra cá pra ver se melhora. Mas alguns deles aqui talvez pra mim pudessem estar em outro lugar, mas eu não tenho outros com qual colocar por enquanto, então vai ficar aqui. Ficou aquela madeira, tem a menina que roubava livros, Taylor Jenkins Reid, Extraordinário, os livros que eu comprei lá na Bienal. E aí, o que pra mim aqui talvez não faça sentido? São esses tipo A Corrente, Sobrevivente, Meu Assassinato, que são livros mais de suspense, porque todos que eu tenho, eles estão juntos ali. Então eu vou dar uma olhada neles aqui, talvez eu troque alguns daqui com alguns de lá pra ficar ali o nicho todo com livros de suspense e terror, assim. Gente, a bateria da câmera acabou. Então eu vou continuar com o celular. Eu acho que ficou até mais aberto aqui, assim. Vamos por esse nicho aqui agora. Esse aqui eu acabei de arrumar, esse aqui já tá bonitinho. Vamos por esse aqui. Aqui, geralmente, é onde eu deixo livros de suspense, de terror, de mistério, assim, os livros que eu gosto mais de ler. Esses que estão soltos aqui em cima são livros que são da minha mãe já. Esses aqui eram meus quando eu era criança. Eu adorava esse aqui, ó. Eu li isso aqui muito quando eu era bem novinha, sabe? E teve um dia pra trás que eu pedi pra minha mãe e falei assim, mãe, você ainda tem esses livros? Porque eu deixei com elas pros meus irmãos lerem, porque eu não lembrava mais o nome. E eu queria colocar lá no Scooby, queria procurar, e aí ela pegou e me trouxe, mas depois eu vou devolver. E esses aqui são alguns da Agatha Christie que ela me emprestou pra eu ler também, porque eu tava lendo bastante Agatha Christie, então tá aqui em casa. Mas esses aqui, eles não são meus. Eles vão voltar pra minha mãe. E aqui eu tenho o que eu falei, eu tenho bastante Stephen King, tenho um do Modus Operandi, tenho mais livros de suspense, assim. Eu acho que, por exemplo, esse aqui, eu tenho ele faz bastante tempo, ele ainda não li. Mas talvez esse aqui eu consiga descer com ele lá pra baixo. Gente, eu sou apaixonada pela Dark Side, olha isso aqui. Ripley Submarino, Ripley Subterrâneo, o talentoso Ripley. Talvez eu consiga descer com eles ali pra subir com os outros pra cá, que eu acho que vai fazer mais sentido. Mas esse nicho aqui eu acho que eu vou mexer pouco nele assim, sabe? Mas eu vou dar uma organizadinha nele aqui e aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Eu queria dar bastante destaque para esse livro do It, porque eu gosto muito. É o maior livro que eu já li. Eu fiquei muito órfã quando eu terminei isso aqui. Inclusive eu tenho uma tatuagem pro It. Então eu queria que ele ficasse assim, sabe? De frente. Vamos ver como é que eu consigo arrumar. Ou de frente ou assim. Porque eu tenho um barquinho de porcelana que eu comprei pra ficar junto com esse livro. Então eu queria colocar eles bem perto e esse barco ele sempre tá maluco aqui no estante. Vamos ver como é que eu arrumo isso aqui. Subi numa escada e agora vamos mexer aqui. Esse nicho, esse box inclusive que tava aqui em cima, eu acho que eu não vou mexer. O que tem aqui? O que fica aqui? Livro mais de fantasia. A maioria que eu já li, eu nunca li Maze Runner e eu tenho que terminar Sherlock Holmes. Mas eu tenho Jogos Vorazes, Divergente, essa coleção aqui, ó, do Harry Potter, que ela é de capa branca, bem simplesinha. Eu já tive muita vontade de comprar um outro box do Harry Potter e eu fico feliz que eu não comprei por dois motivos. Primeiro, porque eu não preciso de dois boxes do mesmo livro. E segundo, que a J.K. Rowling começou a falar aquele monte de merda dela lá. E aí, fico feliz de não ter dado dinheiro pra ela.
Tenho aqui esse livro que eu ganhei. Na época que eu assinava o Clube Intrínsecos, ele veio, que era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. É a história do filme. Esse aqui eu ainda não li e eu sempre fico perdida onde que eu deixo isso aqui. Então ele tá aqui por enquanto. Aqui tem um pouquinho de espaço. Tá vendo? Eu vou ver se eu consigo trazer os outros livrinhos pra cá. Tipo esse coralinho, eu acho que faz sentido, ele pode ficar aqui junto. Ou eu tenho essa coleção do Mágico de Oz. São vários livros do Mágico de Oz. Isso aqui eu comprei naqueles quiosques do shopping, sabe? Quando você vai em quiosque que tá vendendo vários livrinhos, tipo 15 reais. Eu peguei lá os 3 boxezinhos aqui, ó. Só que não cabe ali. Deixa eu ver o que cabe ali. Isso aqui faria sentido ficar lá também. É o Guia do Mochileiro, mas também acho que não vai caber. Deixa eu olhar a escada. Peraí. Mais fácil agora. Tava quase caindo pra pegar os livros que estão ali atrás. Então, deixa eu ver se esse aqui cabe. Não, não cabe. Deixa eu colocar esse coralinho aqui. Bota esse box pra cá. Mas também tem toque do de ficar tudo na mesma altura. Tem que ficar depois dos boxes. Beleza. Então esse aqui vai ficar assim. Acho que eu não mexerei. Ou mexerei. Talvez eu vire essa coleção de Harry Potter aqui. Vamos ver, minha filha. Se eu deitar eles aí, aquela varinha, eu tenho uma varinhazinha ali. Eu colocar tudo sujo no pano. Buscar o pano. O que mais que eu podia deitar junto com eles pra dar um pouquinho mais de altura? Será que Jogos Vorazes, talvez? De todas as trilogias de livros, assim, né? De sociedades distópicas, utópicas, sei lá, que lançou na época que eu era adolescente, Jogos Vorazes é, de longe, a minha favorita, assim. Pra mim, Divergente... Muita gente falava isso na época. Divergente é uma cópia ruim de Jogos Vorazes. Não que Divergente seja ruim, tá? Mas, não sei. Não é meus livros favoritos, assim. Ficou bonitinho da jeito aqui, acho que eu vou deixar assim, ó. Então aqui tá Jogos Vorazes e ali em cima Harry Potter. O meu box de Divergente tá todo só o pó, coitado. Deixar o box colado aqui. Tá. Maze Runner é um dos livros que estão naquele estado que eu falei com vocês. Esse aqui tá um pouquinho menos, mas dá pra ver que ele tá bem amareladinho, assim, sabe? Mas é isso. Tá pra ler. Não tá com cheiro. Eu tenho rinite, então se tivesse com cheiro forte eu não ia conseguir ler, mas não tá com cheiro, então é isso. Virei de lado aqui. E o que tem aqui? Tem uns livros mais antigos, a maioria que também já li, por isso que eles ficam tão altos, depois de escada. Esse aqui é bem legalzinho. Menino Mais Radical de Town. Tem livro que eu ganhei com o Clube Intrínsecos, livro que eu comprei no supermercado. Tem 2 edições do Pequeno Príncipe. Vocês já leram? Depois que vocês passaram dos 25 ali, assim, o Pequeno Príncipe? Essa edição aqui ela é bem bonita. Eu li
Falavam muito, né, que isso aqui você tem que ler quando você é criança e depois ler adulto de novo. E eu fiz esses ciclos, assim. Eu li quando eu era criança, eu lembro de ter lido adolescente. E, assim, de criança para adolescente eu não senti tanta... Não fez tanto sentido, tipo assim, não mudou o significado do livro pra mim. Só que depois que eu li, depois de adulta, explodiu minha cabeça, sabe? De verdade, o livro explodiu minha cabeça. Então, se você leu isso aqui quando você era adolescente e você ainda não releu, eu indico fortemente que você leia novamente O Pequeno Príncipe. Aqui eu tenho... Esse livro aqui eu vou desfazer dele, A Rainha Vermelha. Por quê? Primeiro que é uma saga. Quando eu comprei o primeiro eu não sabia que era uma saga. Não consegui a saga, nunca nem li esse e eu tenho no Kindle. Não faz sentido continuar com esse livro. Eu não sei se eu vou levar no sebo, se eu vou doar pra escola, mas não vai pro lixo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu vou tirar ele da estante aqui, porque não faz sentido eu continuar com esse livro. Esses dois aqui eu amei. Eu não sei. Só que eu não tenho os outros. Tem mais dois depois desse. Eu não tenho, eu só tenho esses dois. Então toda vez eu fico meio assim, tipo, será que eu desfaço? Será que eu não desfaço? Toda vez que eu acho pra comprar os dois que faltam, eles não são nessas edições, eles são edição econômica. Então assim, por enquanto tá ficando. Tenho esses dois da Sofia Abraão. Eles são bem legaisinhos, assim. Não é... São bem mais adolescentes, mas na época que eu li eu gostei. Então, e esse aqui eu não desfaço. E eu tenho apenas Lua Nova. Eu li toda a saga Crepúsculo, inclusive eu gosto muito de Crepúsculo. Eu vou mostrar depois pra vocês no copo ali. Mas... eu só tenho um que eu ganhei depois, eu li, que eu pegava emprestado com a minha amiga, e eu tenho vontade de conseguir os outros. Então eu vou ver se eu acho num sebo. Às vezes eu consigo trocar esses que eu vou tirar no sebo pelo resto da saga Crepúsculo. Detesto isso aqui, não consegui ler, tentei, abandonei 2 vezes, quem sabe algum dia eu tente de novo. Batalha do Apocalipse, Battle Royale, que eu parei aqui, ó, porque a gente tava bem confuso, não tava entendendo, ele é muito pesado, e meu Deus, o que é aquilo ali? Tem alguma coisa ali, tá vendo? Vou tentar descobrir o que é aquilo ali. Mas eu larguei ele, pretendo reler depois, talvez no Kindle, que tava bem interessante, só que... ai, gente, não tava entendendo, tem 500 milhões de personagens, sabe? Ai, o que é isso aqui? Gente, que susto. Era terra. Esse vaso de planta, ele ficava nesse nicho. Quando subiu, provavelmente ficou terra aqui e eu não vi. Então, é só terra. Eu vou dar uma olhada, ver se não tem taça. Mas eu acho que é só terra. Vou limpar aqui agora. E aí a gente vai devolvendo uns livros pra cá. Gente, eu arrumei aqui em cima e ficou assim. Eu subi com livros que eu já tinha lido ou com livros que eu não vou ler por agora. Então ficou fantasias, tipo Fogo e Sangue, Battle Royale, que eu ainda não li, mas também não é livro que eu vou ler por agora. A Culpa das Estrelas eu já li, tem esse box de terror que tem Lovecraft, Alan Poe e Arthur Conan Doyle. Os boxzinhos eu coloquei deitadinhos aqui. Esse livro aqui, Manual de Assassinato para Boas Garotas, eu ainda não li. Eu tenho ele no Kindle e eu tô na dúvida se eu vou continuar com ele. Eu não vou desfazer até eu ler, porque eu quero saber se essa história ela pode ser lida sozinha, porque eu vi que depois lançaram outros. Então eu não sei se é uma trilogia
ou se eu consigo ler só esse e os outros são meio que opcionais, eles complementam, mas não tá tão ligado. Se for uma trilogia, eu acho que talvez eu disfarça dele, porque não faz sentido eu ficar com um só e eu não vou comprar os outros. E esses dois aqui, eu vou procurar os outros dois que faltam no sebo. Se eu não achar no sebo, depois eu vou ver se eu acho que eu vou acabar desfazendo deles também. Mas por enquanto vai ficar assim. Vamos arrumar esse lado? Vamos arrumar esse lado. Então aqui, eu não vou mexer muito. Aqui ficam mangás. A maioria, não tem muito. Eu tenho o Tommy, do Junjito. Tenho essa coleção aqui da Dark Side. Deixa eu pegar. Acho que esse aqui é o primeiro. Esse aqui é a menina do outro lado. Então é essa coleção que tá aqui. Suicide Club, Death Note. E tem alguns outros que não são mangás, mas eu achei legal ficar aqui, que é tipo o Scott Pilgrim. E esse do New Game... Tá sem direito aqui. Eu ganhei ele junto com a edição do Intrínsecos. Direto vinha um livro extra, alguma coisa assim. Então eu vou ver se eu subo com ele lá pra cima. E aí, como todas as graphic novels que eu tinha colocado ali, tirei dali e amontoei aqui de novo, não vão caber ali, eu vou ver quais dessas aqui faz sentido eu trazer para esse nicho. E aí eu vou colocar aqui e mostro pra vocês como que ficou esse nicho de mangás, que era só mangá, mas agora não é mais. Gente, ficou assim. Eu tentei manter uma estética mais... umas capas mais escuras, porque nesse outro nicho vai ficar aqueles livros coloridos da Agatha Christie. Então aqui eu tentei manter um tom de capa mais sombriozinho. Aí além dos que já estavam aqui, eu coloquei esse Teatro Fantasma. Ele é bem legal, ele veio da FI, que eu já li. O Muro, Silvestre, Spa, Lily e Maus. E esses dois aqui deitados, que é o Crime e Poesia, e o Pin e Frank. Pin e Frank, inclusive, eu já li. E aí, gente, os livros que eu já li, eu coloco eles lá no Scooby. Então eu vou deixar o link do meu Scooby aqui, se vocês quiserem me seguir também. Não fiquem decepcionados, não tem tantos livros lidos ali. Eu fiquei muito tempo sem ler. Eu tenho voltado a ler nos últimos anos, mas eu fiquei muito tempo sem ler por causa da faculdade, de trabalho. Mas esse nicho tá aqui e agora eu vou pro nicho ali de trás colocar o resto das HQs. Nesse nicho eu tenho aquela tomada que fica atrás dos livros, que elas empurram os livros pra frente. Então nesse pedaço aqui, ó, ele para aqui na tomada. E aí o que sempre acontecia o livro que tá aqui ficava parado na tomada e os que estavam aqui ficavam mais fundos. E eu fiz essa gambiarra aqui, pra tentar manter os livros todos na mesma distância. Eu peguei esses toquinhos de madeira que a gente tinha ali, eles estão soltos, ó. Eu só apoiei eles aqui. E aí agora, a hora que eu empurrar os livros aqui, eles vão parar no toquinho e vão ficar na mesma distância. E a estante ficou assim. Eu achei que fez mais sentido do jeito que eu arrumei. Deu mais destaque para os livros que eu queria que tivessem mais destaque. E sobre queimar, as lombadas, agora eu tenho mais livros aqui. Esse daqui vai ficar exposto.
Isso aqui é um motorzinho que sobe e desce a cortina. Meu marido automatizou um monte de coisa aqui em casa, então eu consigo programar horários para a cortina abrir e fechar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou programar para de tarde ela fechar e por volta de umas 4 horas ela abrir de novo, que é um horário que já não abre, não tem mais sol aqui. O sol bate geralmente entre 1h, meio-dia, até umas 3 horas da tarde de novo. Então eu acho que isso aqui vai resolver grande parte dos problemas que eu tô tendo com o sol nos livros. E o copo é esse aqui. Eu falei com vocês que eu era bem fã de Crepúsculo. E eu achei esse copo esses dias numa loja muito legal. Eu não lembro o nome, mas se vocês quiserem, me fala aqui nos comentários que eu procuro e mando o link pra vocês. E ele é térmico e segura muito tempo, assim, as coisas geladas, tá? Principalmente quando você coloca gelo. Eu tirei alguns livros, aqueles que eu mostrei ali pra vocês. Tirei Morte Súbita, tirei A Rainha Vermelha, eu tinha uma edição do Eu Me Chamo Antônio, eu tirei também. E aí eu vou ver se eu consigo levar num sebo e trocar por outros que fazem mais sentido aqui, pelos que eu tenho. Principalmente se eu conseguir os outros de Crepúsculo, sabe? Pra deixar junto com Lua Nova ali, porque eu gosto bastante da saga e eu queria ter os outros livros. E é isso, o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa sobre os livros, é só me mandar nos comentários. E eu também vou deixar linkado para vocês aqui o vídeo da Bienal para quem não viu. E o link do meu Scooby para quem quiser me adicionar lá. E assim, gente, de verdade, não fiquem muito decepcionados, porque eu já falei, eu tenho recuperado o ritmo de leitura nos últimos anos, mas a faculdade, ali, trabalho, me fez ficar um período grande sem ler. Então, é isso. Até o próximo vídeo.